Vamos lá? Neemias, capítulo de número 8. Começamos a falar sobre Neemias, um tanto despretensiosamente, apenas pregaria uma mensagem, mas é um livro que tem falado ao meu coração, e eu tenho já durante alguns domingos ministrado sobre este tema, ou sobre este livro. E hoje eu quero ler com vocês Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 1. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Bom, queridos, quem está acompanhando a história, e quem não está fazendo, leia depois na sua casa, do capítulo 1 ao capítulo 8, vai perceber que o povo está passando por um processo de reconstrução dos muros de Israel, ou melhor, de Jerusalém. O povo vivia cativo, mas agora eles estão retornando, uma parte já estava em Jerusalém, os muros estavam destruídos, eles voltaram, lançaram bases do templo, e agora começam a reconstrução. E no capítulo de número 6, eles terminam de reconstruir os muros, os muros de Jerusalém. As cidades, naquela época, eram cidades fortificadas. Uma cidade com muros derrubados era uma cidade fragilizada, que podia ser invadida a qualquer momento. E era um sinal de desonra para uma cidade ter os seus muros destruídos. Neemias, ele recebe a incumbência de Deus e a aprovação do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Ele reúne os seus conterrâneos e começa a reconstrução dos muros, em um processo de unidade, depois de ter falado acerca de como Deus tinha enviado a ele, Neemias, para esta reconstrução. Nós trabalhamos muito nessas últimas semanas essa ideia da importância de reconstruir. Muitos muros estão destruídos. E aí é lógico que a minha aplicação em relação a isso tem a ver com a sua vida pessoal. Os muros de Jerusalém foram erguidos para a glória de Deus, e Jerusalém era uma cidade que glorificava a Deus. As pessoas olhavam para Jerusalém e viam nela a glória de Deus, reconheciam a existência de um Deus. Quando os muros foram destruídos, aquilo se tornou uma vergonha para o povo e um escárnio em relação a Deus. E por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel desobedeceu a Deus. E aí eu estou vindo há algumas semanas traçando um paralelo de como vidas que um dia glorificaram a Deus estão hoje em um estado de vergonha e não glorificam mais a Deus. Da importância de nós reconstruirmos muros em nossas vidas que glorifiquem a Deus, para que as pessoas, ao olharem para nós, para a nossa família, para a nossa vida, possam ver novamente Deus em nós. E isso pode ser ampliado para sentimentos, vidas que sentem não estar glorificando a Deus, pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus gostaria que elas estivessem vivendo, pessoas que não estão no centro da vontade de Deus. Tudo isso tem a ver com o sair do centro da vontade de Deus. Enquanto Jerusalém esteve no centro da vontade de Deus, Jerusalém era uma cidade gloriosa e que glorificava a Deus. Quando Jerusalém se afastou, quando o povo se afasta do centro da vontade de Deus, eles passam a viver uma situação vergonhosa de cativeiro, de humilhação, uma situação que certamente não glorifica a Deus. À medida que o povo de Israel se afastava de Deus, eles caíam na mão dos seus inimigos, eles eram humilhados pelos seus inimigos. É triste ver que muitas vezes pessoas que viveram um momento especial com Deus, agora estão dando margem em suas vidas para que o diabo possa humilhá-las ou aproveitar das suas fragilidades, dos seus muros derrubados. Mas o povo de Israel conseguiu ouvir a voz de Deus,
conseguiu entender e obedecer à voz de Deus, e agora eles reconstroem os muros, eles voltam a ser uma cidade que glorifica a Deus. Muros erguidos, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade sobre Jerusalém. Mas a reconstrução sobre Jerusalém, ela atende 3 etapas ou 3 áreas especiais. Primeiro, a reconstrução física. A reconstrução de muros, muros literais. Embora nós estamos tratando aqui muitas vezes dentro de uma aplicação de muros como relacionamentos, muros como a nossa vida com Deus, muros como a nossa família, muros como o nosso relacionamento com a comunidade. Mas aqui, para Israel, trata-se de muros literais. Então, a primeira reconstrução, ela foi física. A segunda reconstrução foi uma reconstrução social, porque Israel estava fisicamente destruída, mas estava socialmente também destruída. Os ricos, eles, como sempre, eles pisavam e oprimiam os pobres, os seus próprios irmãos. Não eram os ímpios oprimindo os pobres de Israel, eram os ricos de Israel oprimindo os pobres de Israel. Havia um desequilíbrio social, havia um pecado social no meio do povo de Israel. Mas com a chegada de Neemias, com as exortações de Neemias e com a proposta de reconstrução dos muros, há também uma reconstrução social. Os mais ricos entenderam que eles podiam repartir, que eles podiam perdoar dívidas, que eles não podiam mais cobrar juros e oprimir os seus irmãos, que era do bem, ou era para o bem de Jerusalém, que houvesse um equilíbrio econômico, que não houvesse essas disparidades entre pobres e muitos ricos e o povo muito pobre. Então há uma reconstrução também social, um vínculo de quebrantamento, perdão e reconstrução social. E no capítulo de número 8 começa uma terceira fase, começa um terceiro tipo de reconstrução, que é a reconstrução espiritual. O povo agora entendeu que aquilo que eles estavam vivendo era fruto do pecado deles. E está aqui uma coisa, irmãos, que nós precisamos nos conscientizar, que nós muitas vezes padecemos por causa do nosso distanciamento de Deus. Você pode não perceber no começo, você pode não perceber na primeira semana, mas o distanciamento de Deus lhe trará grandes prejuízos. Quando um carro ele está descendo uma ladeira e acaba o combustível, alguém olhando pode não perceber que esse carro acabou o combustível, ele continua andando, mas em algum momento esse carro vai parar. Ele está andando com o embalo que ele já tinha, mas em algum momento esse carro vai parar. Alguém falou um dia que um pianista, um exímio pianista, se ele não ensaiar durante uma semana, ninguém vai perceber que ele não está tocando muito bem. Apenas os especialistas. Se ele ficar um mês sem ensaiar, apenas os especialistas e os músicos mais apurados vão perceber, mas o grande público não vai perceber que ele está errando. Quando ele ficar muitos anos sem ensaiar, sem praticar, todos perceberão que ele está desconectado da prática de tocar. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Pode ser que você vá se afastando de Deus e você não veja de imediato nenhum sintoma, você diga, olha, não aconteceu nada, como o filho pródigo, quando sai da casa dos seus pais, ou da casa do seu pai, e na semana seguinte está tudo ok, parece que a vida melhorou, parece que agora eu tenho mais amigos, parece que a minha vida ficou mais divertida, mas a longo prazo ele vai percebendo os efeitos do distanciamento da presença do seu pai ou da casa do seu pai. Por isso, Israel percebe que tudo que eles estavam vivendo, muros destruídos, era fruto de uma vida distante de Deus. E agora eles estão querendo consertar isso. Eles estão querendo resolver. Eles não querem mais voltar a ser uma cidade desonrada. Eles não querem mais voltar. Então a pergunta que poderia abrir o capítulo de número 8 é: como nós fazemos para não cair de novo?
Como nós fazemos para manter os muros de pé? Agora que nós erguemos os muros, agora que nós reconstruímos, como nós fazemos para manter isso? Alguém deve ter soprado no meio deles: vamos ver o que a lei diz. Vamos voltar para as nossas origens. Vamos voltar para as Escrituras. Vamos voltar para os mandamentos que Deus deu a Moisés e disse por meio de Josué que nós não poderíamos nos desviar deles nem para a esquerda nem para a direita. Tragam-nos o livro da lei. Ensine-nos as verdades bíblicas para que nós possamos estar alicerçados nas verdades de Deus e não mais nos desviarmos dela. Aí o capítulo de número 8, irmãos, narra uma cena linda. O povo pede que o livro da lei seja trazido e lido para eles. Eles perderam o contato com os ensinamentos bíblicos. Eles perderam o contato com a língua original. Eles agora não falam mais, ou parte deles não falam mais o hebraico, que era a língua nativa deles. Eles agora falam o aramaico. Alguns deles nasceram no cativeiro e nem entendem, nasceram e cresceram falando em aramaico. Eles não conhecem bem a língua, eles não conhecem bem os costumes, eles não conhecem bem as Escrituras. Então eles pedem para que se levante um especialista e que leia para eles. Então eles montam uma plataforma alta no meio do povo. Eles fazem na praça uma grande reunião, um ajuntamento, uma assembleia. A Bíblia diz no capítulo de número 1 que o povo se reúne, no capítulo de número 8, versículo 1, que o povo se reúne como um só homem. Ou seja, uma multidão reunida num só propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo objetivo, para ouvir as Escrituras através de um escriba, um especialista. Havia no meio do povo especialistas nas Escrituras, alguém que conhecia, sabia a língua, sabia traduzir, sabia interpretar. E Esdras, então, que tem uma dupla função aqui, sacerdote e escriba, ele se reúne com o povo e ele reúne consigo também outros líderes capacitados para ensinar, interpretar e ler as Escrituras. E então o povo prepara uma espécie de palco, uma plataforma. Algumas traduções trazem púlpito, e você pode ter a impressão que é um móvelzinho como esse aqui, mas não, é um palco, um palanque. Eles fazem algo alto, é uma multidão ouvindo, e então Esdras começa a ler as Escrituras, das 6 da manhã aproximadamente até meio-dia. Eu estava lendo a cena e tentando imaginar, lendo o texto e tentando imaginar a cena. Esdras se coloca de pé, sem microfone, com rolos da lei na mão, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos. Ele pega esses livros e começa a ler para o povo com voz forte, provavelmente revezando com os levitas que estavam ao seu lado, porque seria humanamente impossível falar durante 6 horas, ou ler e explicar durante 6 horas, gritando a plenos pulmões, porque havia uma grande multidão ali, e nesse lugar de destaque que eles estavam, eles precisavam falar com muita força. E durante um tempo ele falou. A Bíblia diz que quando Esdras toma o púlpito, essa plataforma, esse lugar montado no nível bem acima do povo, ele chega diante do povo e começa ali um culto. É interessante que ali está reunida uma igreja, irmãos. Uma igreja. Não a igreja que nós conhecemos no Novo Testamento, mas sim uma assembleia. Então, assembleia, congregação, tudo tem a mesma origem, ajuntamento do povo. O povo está ali para ouvir as Escrituras. E quando Esdras toma aquele lugar, a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. Ele tem um tempo de adoração, não é um tempo de cânticos necessariamente, mas é um tempo de adoração, onde diante do povo ele exalta a Deus, e o povo concorda com a exaltação que Esdras está dando a Deus, dizendo amém, amém. Uma confirmação incisiva. Eles estão concordando com a grandeza de Deus, e depois
tanto homens como mulheres e até as crianças que tinham capacidade para entender, se reúnem ali, atentos para ouvir as Escrituras. Depois que eles ouvem as Escrituras, o povo começa a chorar. O povo começa a chorar, e esse choro, irmãos, eu tenho para mim, que é uma mistura de arrependimento, com um gozo por estar ouvindo aquelas verdades. Eles começam a perceber o quanto eles andaram longe de Deus, o quanto arrependidos eles estão por terem andado longe de Deus, e eles começam a chorar compulsivamente. Mas Esdras e o povo que está com ele, os líderes que estão com eles, dizem o seguinte: olha, não chorem, não chorem, não é mais tempo de chorar, agora é tempo de festa. Vocês precisam converter o choro de vocês em festa. O arrependimento já está no coração de vocês, agora façam festa. Vocês não podem estar tristes em tempo de festa. Muito pelo contrário, enxuguem as lágrimas, lavem o rosto, vão para casa, façam churrasco, convidem os mais pobres para a casa de vocês, repartam as bebidas de vocês e façam uma festa, uma celebração a Deus. O povo entende isso, vai para casa fazer festa para Deus. Mas no dia seguinte eles voltam e pedem a Esdras que continue ensinando as Escrituras para eles. E quando eles continuam estudando as Escrituras, eles percebem que há muitas coisas que eles não estão praticando. E eles dizem: nós queremos voltar. Nós queremos voltar às práticas que glorificavam a Deus. Nós queremos voltar às práticas que faziam com que nós fôssemos um povo que glorificava a Deus. Então, eles voltam a uma prática de uma festa que há muito tempo eles não praticavam. Uma ordenança de Deus. Deus mandou eles, em uma determinada época do ano, sair de suas casas, montarem para si barracas e celebrarem a festa dos tabernáculos. Uma forma de relembrar o tempo que eles saíram do Egito e habitaram em tendas, para que a história permanecesse viva no coração dos filhos, para que aquela história permanecesse viva. Então, eles voltam a ter essa prática que era boa no passado, prática que passavam verdades bíblicas, verdades fundamentais para os seus filhos. Eles voltaram a praticar. Mas a Bíblia ainda diz, lá no versículo de número 18, que não só naquele dia eles ouviram as Escrituras, como depois eles voltaram para aprender das Escrituras, mas eles leram as Escrituras todos os dias naquele período de festa. Passou a ser uma prática, um hábito, a leitura das Escrituras. Eu estava pensando nisso, e estava pensando, irmãos, em como transportar essas verdades para nós. E me perguntando se nós não estamos vivendo um tempo exatamente como o tempo de Neemias. O tempo em que nós urgentemente precisamos voltar às Escrituras. Que nós precisamos urgentemente parar diante daqueles que podem nos explicar as Escrituras e explicá-las. A pregação, irmãos, é fundamental. É triste ver a pregação sendo substituída por eventos que não são ou que não trazem aquilo que as Escrituras podem trazer. Quando as Escrituras são substituídas por música, por festa, por entretenimento, isso é um prejuízo imenso para as vidas. O que Esdras fez? Bom, primeiro, não foi Neemias que fez. Por que não foi Neemias? Porque Neemias não era um especialista. Esdras era um especialista nas Escrituras. Porque ele era um sacerdote. Porque ele era um escriba. Porque ele era alguém chamado por Deus para ser especialista nas Escrituras. Um sacerdote deve ser um especialista nas Escrituras. Um sacerdote deve ser alguém que conhece as Escrituras, que ama as Escrituras, que tenta compreender, que estuda, que aprende com outros,
para se tornar um especialista. Esdras, para ser especialista e poder receber o título de sacerdote, certamente sentou-se aos pés de outros sacerdotes e estudou as Escrituras, e aprendeu, e se dedicou, e compreendeu as Escrituras. E aí, quando ele precisou explicar as Escrituras, ele estava apto para assim fazê-lo. Eu sei que o que você tem na sua mente é que o pastor deve ser apto a ensinar as Escrituras, e você está certo. Eu sei que você, quando ouve a palavra sacerdote, você pensa no pastor, num apóstolo, num bispo, num padre, num rabino. Mas o Novo Testamento diz que nós somos uma nação de sacerdotes, que Deus ampliou essa função sacerdotal, e que o pastor não é mais um sacerdote no sentido, ou nunca foi um sacerdote no sentido do sacerdócio do Antigo Testamento. O pastor não é um intermediário entre você e Deus. Líderes religiosos não são intermediários entre você e Deus. A Bíblia diz no Novo Testamento que todos nós fomos feitos sacerdotes diante do Senhor. Sendo assim, queridos, é a nossa função, cada um de nós, nos tornar especialistas nas Escrituras, aptos a ler, aptos a entender, pessoas que amem as Escrituras e que saibam explicar para os seus filhos, para os seus amigos, as Escrituras, que não negligencie a leitura e a compreensão das Escrituras. Você pode dizer, pastor, a Bíblia é um livro difícil de entender, qualquer coisa que não é lida é difícil de se entender. Novela que você não assiste, assistir um capítulo por ano, por mês, é difícil de entender. Eu já disse aqui para vocês, tem filmes, irmãos, que eu vejo sempre e não entendo nunca. Eu não sei você, mas eu sempre que passo em frente à televisão, está passando o filme Ghost, eu não assisti esse filme nenhuma vez. E ele está entre os top 10 da sessão da tarde. Mas eu nunca assisti. Mas eu já passei em frente à TV, enquanto ele estava passando, e vi uma mulher mexendo num barro, lá num vaso, fazendo um vaso de barro em uma roda, em uma roda de oleiro. Mas eu nunca assisti o filme. Mas eu sei que essa cena, eu sei do que se trata, o filme, eu sei porque é um filme tão antigo, e eu sei do que se trata, eu já vi algumas cenas, mas eu não conheço o filme, eu não sei o nome dos personagens, eu não sei a sequência, eu não sei como acaba, não sei como começa, não sei o que é o quê. Tem outros filmes assim, o Guarda-Costa é outro. Nunca assisti inteiro o Guarda-Costa. Nunca assisti, eu sei que algumas pessoas vão ficar escandalizadas com isso, principalmente os adolescentes, mas eu nunca assisti Star Wars. Eu sei o que tem lá. Eu sei mais ou menos por cima a história, mas se você perguntar, pastor, o senhor entende? Não entendo. Nunca li Senhor dos Anéis, nunca li Crepúsculo, sei os comentários. Aí eu diria, para mim, Ghost, o Guarda-Costa, a saga Crepúsculo, o Senhor dos Anéis, são coisas difíceis de entender. Porque eu nunca me dediquei a entender. Porque eu nunca parei para ver, porque eu nunca prestei a atenção. É lógico que as Escrituras se tornam difíceis de entender para quem não lê, para quem não se aplica a estudá-la. Mas aqui, irmãos, eles chamam um especialista, e quem é o especialista? O sacerdote. Para ser especialista, ele aprendeu com alguém, óbvio. Ele sentou-se aos pés de alguém para aprender. Mas os dias em que nós vivemos, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, ou seja, ter uma relação com Deus direta, sem intermediários, caminho aberto pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que é a pregação? Qual a importância da palavra? A palavra, irmãos, dentro da reunião da comunidade, ela fica abaixo apenas deste momento de devoção, adoração a Deus.
Aliás, estar atento à palavra é adorar a Deus, é devoção a Deus. A palavra deve ter uma centralidade nas nossas reuniões. E outra, nem sempre que nós falamos que a palavra está sendo dita como deveria. Aqui há um modelo. Aqui há um modelo de como a palavra deve ser dita. A Bíblia deixa claro que Esdras, ele falava e ele explicava as Escrituras. Então ele lia e ele interpretava as Escrituras. Ele lia e ele explicava o que aquilo estava querendo dizer. Para as pessoas que não conseguiam entender, para as pessoas que não entendiam ou que perderam a conexão com o idioma original, para as pessoas que não conseguiam compreender o que estava sendo dito. Então, não só explicar o que uma palavra significava, mas explicar o que aquela palavra estava dizendo, era a função de Esdras. E à medida que a palavra ia sendo pregada, a palavra ia gerando transformação de vidas. 6 horas aproximadamente. 6 horas. Você já parou para pensar, irmãos? Me fala, vamos ser sinceros, irmãos. Em que igreja teria audiência nos dias em que nós vivemos, se durante um período de 6 horas o pastor tão somente pregasse a palavra? Tão somente pregasse a palavra. Lesse as Escrituras e explicasse. Dissesse, olha, o Senhor disse isso e isso. E isso deve ser entendido dessa forma e desta forma. E durante 6 horas, não havendo um bom microfone, não havendo um intervalo para um café, não havendo uma música para embalar emocionalmente as pessoas, apenas a palavra sendo dita durante 6 horas. Mas o resultado é que essa palavra desceu ao coração. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu cheguei à igreja há 20 e alguns anos atrás, e eu era uma pessoa sem Deus. E eu era alguém que tinha lá as minhas concepções, que tinha as minhas ideias, mas estava bem longe de Deus. Havia um vazio na minha alma, como a maior parte, ou como todos vocês que chegaram a Deus um dia. Quando entrei na igreja, muitas coisas me fizeram bem. Muitas coisas me fizeram bem. A simpatia das pessoas me cativou. As pessoas que sorriram para mim foi fundamental para eu voltar naquela comunidade, mas isso não transformou a minha vida. Isso é importante, é fundamental para uma comunidade. Ter pessoas amáveis, receptivas, pessoas atentas para com o outro, mas aquilo não mudou minha vida. Eu escutei canções na igreja que mexeram profundamente com o meu emocional. Profundamente com o meu emocional. Canções que revelavam o meu interior, uma vez que a música tem esse poder, irmãos. A música tem um poder muito especial, sobretudo no campo emocional. A música tem um poder muito grande. A música, ela é terapêutica muitas vezes. A música expressa muitas vezes a rebeldia dos inconformados com um rap ou um rock and roll. A música muitas vezes expressa indignação e um protesto com músicas típicas de protesto. A música muitas vezes fala aquilo que nós com palavras não, ou com uma fala sem a música não conseguimos dizer. Quem nunca ouviu uma canção que lhe tocou profundamente, que lhe fez pensar em amor? A música nos toca profundamente. Mas eu ouvi a música, as músicas foram boas, me tocaram profundamente, mas as músicas não me transformaram. Até que naquela reunião se abriu o livro.
E a Bíblia foi pregada, e eu ouvi as Escrituras. E eu ouvi a verdade de Deus através das Escrituras. E aquilo entrou no meu coração de forma transformadora. A palavra de Deus veio ao meu coração. E há mais de 20 anos, há 20 e tantos anos, eu vivo uma vida de transformação em transformação, aprendizado em aprendizado, crescimento em crescimento, por causa das Escrituras. Porque Deus fala ao meu coração, eu sinto e eu vejo e eu ouço Deus falando comigo todas as vezes que eu abro e que eu leio as Escrituras Sagradas. Eu me admiro porque é um livro que eu leio, não só leio, mas ensino há anos. Eu prego sobre ele há anos. Eu falo dele há anos, mas é um livro que todas as vezes que eu abro e que eu leio, não importa se eu estou lendo uma passagem que eu já li dezenas de vezes, este livro fala meu coração e me traz novidade de vida todos os dias. É um livro que eu não posso deixar de ler. Neemias coloca Esdras ao seu lado, e Esdras lê as Escrituras. E quando ele vai lendo, as pessoas vão se conscientizando. Quanto tempo faz que você não lê as Escrituras? Quanto tempo faz que você não medita nela? E eu não estou falando de ler as Escrituras, irmãos. Quer ver uma coisa interessante? Esse texto tem 18 versículos, esse capítulo. Ele fala da importância da pregação como exposição das Escrituras. Esse texto, ele fala de um arrependimento que nós devemos ter quando nós ouvimos as Escrituras. Esse texto fala de uma retomada a práticas que deixamos de fazer e que glorificavam a Deus e que não fazemos mais. E tem um versículo pequenininho aqui no meio, que é o único versículo que as pessoas citam dessa passagem toda. A alegria do Senhor, a nossa força é. Só isso. Por quê? Porque quando nós lemos as Escrituras do nosso jeito, quando nós lemos as Escrituras tentando dar a ela uma interpretação que não é a interpretação dela, quando nós lemos as Escrituras de acordo com o que nós queremos, nós só vamos extrair aquilo que nós queremos extrair. Aqui a ideia, irmãos, é ler o texto e entender o texto tal como está. Não é algo ou uma leitura que eu quero fazer do meu jeito. Não é procurar alguma coisa que eu queira ouvir. É procurar aquilo que eu preciso ouvir. Eu sempre digo que nós não podemos ler as Escrituras com os nossos óculos. Porque quando nós lemos as Escrituras com os nossos óculos, nós vamos ler as Escrituras de acordo com a forma que nós pensamos. Então pega um camarada que é de extrema esquerda, ele lê as Escrituras com a tendência. Você pega um camarada que é de extrema direita, ele lê as Escrituras com uma tendência. Há um movimento crescente chamado movimento de igrejas inclusivas. São igrejas lideradas por pastores que leem as Escrituras de uma forma tão liberal que querem encaixar dentro das Escrituras uma permissividade para o pecado. E quando eles leem as Escrituras, eles leem tentando conduzir as Escrituras por esse lado. Quando eu digo que nós não podemos ler com os nossos óculos, leia. E veja o que está dito aí, do jeito que está dito aí. Eu disse há um tempo atrás aqui, se eu escrever uma carta para alguém, você não pode dizer assim que, tem várias formas de interpretar. Não, a forma correta de interpretar é a forma que o autor deu. Se tem um autor, existe uma forma de interpretar. Qual é a forma correta? A do autor. Então leia as Escrituras, de preferência sentado ao lado do seu autor, o Espírito Santo de Deus. Ele lê e ele explica.
Quando as Escrituras são trazidas de volta, irmãos, para uma casa, para uma família, para a vida de uma pessoa, transformações começam a acontecer. Pai, você deixou as Escrituras para fora da sua casa. E por isso a sua casa não anda como deveria andar. Mãe, você deixou as Escrituras para fora de sua casa. Eu cresci em uma casa que tinha pelo menos 3 Bíblias na prateleira. Pelo menos 3, que eu me lembro delas. Mas esses livros nunca foram abertos e lidos e ensinados. E muitos de nós não lemos e não ensinamos porque não sabemos, porque nós negligenciamos aprender as Escrituras. Porque muitas vezes, irmãos, as Escrituras não fazem conosco aquilo que nós queremos que ela faça. Como a música nos emociona, ou como um filme que nós escolhemos no cardápio. As Escrituras muitas vezes nos constrange. Ela aponta os nossos erros. Ela nem sempre nos deixa leve. Olha só o texto. Depois de ler as Escrituras, é um cultão. Você já imaginou isso? Um culto com mais de 10.000 pessoas? Aí aproximadamente talvez umas 15.000 pessoas. Um púlpito, um palco alto montado. Um pregador lá na frente se revezando com outros pregadores. Nos dias de hoje, nós esperávamos que o povo saísse de lá alegre, leve. Mas depois da pregação, o povo está chorando. O povo está dizendo: Deus pegou pesado com a gente. A gente está errado pra caramba. A gente está todo errado. Deus botou o dedo nas nossas feridas. Deus mostrou quem a gente está sendo. Eles estavam envergonhados, irmãos. Eles estavam se sentindo humilhados, eles estavam se sentindo culpados. A alegria do Senhor só pode vir depois do arrependimento. Quando eu percebo que eu estou sendo negligente. Quando eu percebo que eu estou faltando com Deus. Quando eu percebo que está tudo errado. Quando eu percebo que vir à igreja no domingo é muito pouco, e que isso o católico apostólico romano faz, e com mais reverência do que nós. Quando eu percebo que está em um lugar para ouvir, apenas ouvir alguém falar, é pouco, que isso a testemunha de Jeová faz, e faz talvez com mais reverência do que a gente. Quando eu percebo que a minha conexão com Deus é mais de discurso do que de prática, e que os efeitos são vistos na minha vida. O povo chorou, porque a palavra de Deus, ela tem que produzir em nós arrependimento. A gente fala de um Deus que nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho numa cruz por nós. A gente fala de um Deus que nós vamos nos encontrar com Ele na eternidade. Nós falamos de um Deus que é soberano. Nós cantamos coisas, irmãos, que não condiz com a nossa prática de vida. Eu não sei se todos nós vivemos de segunda a segunda, agindo, pensando neste Deus que nós estamos falando. Eu não sei se é a forma de ver o mundo, se é a forma de nos conduzirmos no mundo, no dia a dia. Eu sei que nós temos uma capacidade de demonstrar em frases, em coisas, uma espiritualidade, mas a pergunta é: que espaço Deus tem na sua vida de segunda a segunda? O que é que as Escrituras, sendo lidas e explicadas todas as terças e domingos aqui, tem produzido na sua vida? De forma prática, irmãos, de forma prática.
Eu, às vezes, me reúno com crentes que eu não sei que tipo de Bíblia ler. Eu não sei que tipo de Bíblia ler. Eu vejo, às vezes, crentes defendendo teorias e pensamentos e dizendo coisas que eu não sei que tipo de Bíblia ler. Aliás, eu desconfio que não lê Bíblia alguma. Ele leu as Escrituras, ele expôs as Escrituras. Verso de número 9, o povo, no finalzinho, diz que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Depois disso, irmãos, o povo não se contentou em ouvir só aquele dia. Eles voltaram e perguntaram no dia seguinte, versículo de número 13. Ora, no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças da casa paterna de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, na presença de Esdras e escribas, para examinarem a palavra da lei. Eles ouviram, aquilo impactou, no dia seguinte eles voltaram e disseram: nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos conhecer mais. Irmãos, se nós cremos em um Deus, nós precisamos querer conhecê-lo mais de perto. Nós precisamos. Eu fico me perguntando se todos nós cremos que esse livro é de Deus. Eu já disse aqui centenas de vezes. Quantos creem que este livro aqui realmente é um livro de Deus? Quantos creem? Erga as suas mãos. Quantos creem? Não é possível, irmão, que isso seja verdade. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Porque se alguém me dissesse assim: Fábio, tem um remédio que ele te deixará jovem para sempre. Seus cabelos vão parar de cair. Essas bolsas debaixo dos seus olhos vão sumir. Os pneuzinhos que a idade trouxe e o cansaço nas pernas não existirão, porque ele é um remédio que te deixará novo. Eu o tomaria todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Se alguém inventasse a pílula da felicidade constante, eu tomaria todos os dias. Se alguém inventasse algo que ao tomar eu não morreria, eu tomaria todos os dias. Se alguém inventasse a pílula da proteção dos filhos, Fábio, se você tomar uma pílula dessa todos os dias, ou se você der uma pílula dessa todos os dias para o Guilherme e para o Gabriel, eles nunca correrão risco. Eu tomaria todos os dias. Mas eu só faria isso se eu acreditasse de verdade nisso. Aí você diz para mim que você crê que esse livro é o livro de Deus e não leu ele essa semana? Você está de brincadeira. Você só pode estar brincando. Você diz que crê que esse livro é o livro de Deus e não faz dele uma leitura obrigatória na sua casa? Tem alguma coisa errada. Os seus filhos estão crescendo e você não se preocupou em estocar isso aqui na sua cabeça, para poder ensinar os seus filhos mediante isso aqui. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Você diz que este é o livro de Deus, mas em uma reunião de ensino deste livro, para você troca ela por qualquer outra reunião. Eu não consigo entender, para mim isso não faz sentido. Se alguém descobrir a fonte da juventude, o cara não vai tomar dela todo dia. Eles voltaram lá e disseram: nós queremos mais. Esdras, nos ensine mais. Nosso povo foi destruído por falta disso. Nós não queremos mais sofrer. Os muros foram destruídos por causa disso. Nós não queremos mais ter os nossos muros destruídos. Nos ensine mais. E aí, no dia da festa, versículo 18, querido, eu termino aqui. Esdras leu no livro da lei todos os dias, desde o primeiro até o último, e celebraram a festa por 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Neste livro que Esdras
leu para eles, que não era completo como nós temos hoje, estavam apenas os primeiros 5 livros, haviam ordenanças que eles voltaram a praticar e passaram a ler este livro diariamente. A verdade sobre a vida está neste livro. O que você precisa para ser feliz não está em relacionamentos. O que você precisa para ser feliz não é dinheiro. Todos nós precisamos de todas essas coisas, irmãos. Mas o que nós precisamos é conhecer a Deus. E Ele se manifestou por meio de Cristo e por meio da sua palavra. Leia as Escrituras. Aprenda as Escrituras. Se você disser para mim, pastor, eu não me sinto completo, eu tenho uma receita para você. Leia as Escrituras. Se você disser, pastor, eu estou procurando ainda o sentido da vida, leia as Escrituras. Se você disser para mim, pastor, a minha casa, ela não anda bem, leia as Escrituras. Medite nela de dia e de noite. Medite nela de dia e de noite. Irmãos, nós somos tentados. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Para mim é uma luta. Para mim é uma luta. É uma luta porque eu sei que um show atrai pessoas. Porque eu sei que dizer coisas que as pessoas querem ouvir atraem pessoas. Eu sei que ninguém vem na igreja num domingo de manhã para ser confrontado e para ser cobrado. E que muitas vezes o resultado disso é uma chateação. Porque quando nós somos cobrados, nós não gostamos. Quando nós ouvimos verdades que nos ofendem, nós não gostamos. Mas a minha imposta é essa responsabilidade. Dizer a você que nós vivemos tempos difíceis, que se nós não estivermos alicerçados nas Escrituras, que é o livro de Deus, as coisas não vão dar certo na nossa vida. Leia as Escrituras. Procure estar na comunidade, não como um ato religioso, mas porque as Escrituras estão sendo lidas. Pense nas Escrituras, leia o texto, vá para o seu trabalho pensando naquele texto, perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor está me dizendo neste texto? Quando você tiver que tomar decisão, querido, pergunte às Escrituras o que elas dizem a respeito disso. Pergunte às Escrituras o que elas dizem a respeito de comportamento, de vestimenta, de relacionamento, de vida, de trabalho, de ganho. Pergunte às Escrituras. Marido, pergunte às Escrituras como ser marido. Filho, pergunte às Escrituras o que é ser um filho. Esposa, pergunte às Escrituras o que é ser esposa. Jovem, pergunte às Escrituras o que é ser jovem. Porque se você for jovem, fora dos padrões das Escrituras, as consequências são pesadas. Se você tem um casamento fora do padrão das Escrituras, as consequências são pesadas. Se você negocia, compra, vende, vive de acordo com os padrões que não são os padrões das Escrituras, não tem como você querer os resultados das Escrituras. Se você ouviu a mensagem hoje, você está um tanto constrangido, você tem motivo para se alegrar. Se você ouviu hoje que você é negligente com a Bíblia, que você está sendo um crente meia boca, se você entendeu hoje que você está sendo um crente que não faz o que deveria fazer, e isso te chateou, se alegre, porque Deus está falando com você. Se alegre porque se há arrependimento, é porque o Espírito de Deus está produzindo arrependimento em você.